Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 14 de novembro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Nosso tema hoje é endometriose. Afinal, toda quarta-feira é dia de Bom Dia Saúde. Participa do programa o médico ginecologista Roberto César Nogueira Júnior. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Nathalie. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer aí poder atendê-la. E você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para o nosso convidado, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Doutor Roberto, o que é a endometriose e quais são os principais sintomas? Então, vamos lá. Endometriose nada mais é do que a presença de um tecido endometrial, ou seja, de um tecido que estaria dentro do útero e que, às vezes, por diversos motivos, esse tecido ele sai do útero e ele pode se implantar em diversos locais. Os locais mais comuns acabam sendo realmente na pelve, até pela proximidade do local, né? Então, endometriose é aquela célula que faria a mulher menstruar e que escorre pelo útero, pela vagina e vira menstruação. Na mulher com endometriose, essa célula está dentro da barriga dela, dentro da pelve, né? E por ser uma célula de tecido menstrual, o maior sintoma feminino acaba sendo realmente a cólica menstrual. Existem diversos sintomas que podem aparecer, né? E também depende um pouquinho da localização dessa doença, tá? Mas cólica menstrual, aumento do fluxo menstrual, se a endometriose está em um outro órgão, às vezes pode estar na bexiga, pode estar no intestino, então ela pode ter um sangramento pela urina, pode ter uma dor para evacuar, um sangramento intestinal e como consequência a longo prazo, acho que a consequência mais temida acaba sendo a infertilidade mesmo, né? Quando a mulher tem cólica menstrual muito forte, significa que ela terá ou tem de fato endometriose ou não? Então, a cólica menstrual é um sintoma que aparece na vida de diversas mulheres. Então, ter cólica menstrual não é sinônimo de ter endometriose. A cólica menstrual, principalmente aquela cólica que a gente chama de caráter progressivo, né? Ou seja, ela começa a ter a cólica menstrual e ao longo da sua vida reprodutiva, essa cólica vai piorando, piorando. Isso pode ser um sintoma da endometriose. Agora, nem toda cólica é igual, é sinônimo de endometriose. Quais fatores, de acordo com a medicina, são fundamentais para que essa mulher, uma mulher tenha endometriose? Então, a gente não sabe porque uma mulher tem ou não endometriose. Existem diversas teorias para que a gente tente explicar o porquê que aparece a endometriose, né? Desde da teoria transcelomática, da teoria autoimune, da teoria da menstruação retrógrada, né? Então, tem várias teorias. Fatores de risco, em geral, estão ligados àquelas mulheres que têm uma vida menstrual maior. Então, talvez aquelas mulheres que menstruam muito cedo, que têm uma menopausa mais tardia ou que demoram muito para engravidar. Quer dizer, talvez sejam os fatores de risco. Claro que existe também uma parte genética, poligênica, né? Que está em estudo, que se estuda muito ainda, e fatores hereditários também. Talvez um familiar com endometriose tenha um risco Você aumentado. Tem risco? É isso que eu ia te perguntar. Uma mulher que tenha na família uma outra mulher que tem endometriose precisa estar atenta? Precisa estar atenta, principalmente a esses sinais e sintomas da doença, e que ela procure seu médico, que ele consiga, de uma forma adequada, fazer toda a pesquisa para saber ou não se essa mulher tem endometriose, principalmente para que isso não leve a uma infertilidade ou, se ela já tiver com infertilidade, que ela faça um tratamento e que ela consiga realizar o sonho de ser mãe. Algumas meninas, essa é uma percepção minha, de uns tempos para cá menstruam muito cedo. Tem uma menstruação com 9, 10 anos, já tem menina menstruando. E alguns médicos orientam para tentar retardar essa menstruação um tratamento à base de hormônios. Esse tratamento também é um tratamento, vamos dizer, entre aspas, preventivo contra a endometriose? Não é um tratamento preventivo. Hoje em dia, por diversos fatores, principalmente fatores ambientais, talvez fatores genéticos também, a gente sabe que as mulheres, e não é só uma percepção sua, é uma percepção do mundo, as meninas menstruam mais cedo. Então, até 5, 6 anos atrás, a gente considerava normal uma menina menstruar a partir dos 9 anos. Hoje, não. Hoje, a gente considera a partir dos 8 anos. Né? Então, menstruar a partir dos 8 anos, a gente considera normal. O principal problema, se a gente pode chamar assim, mas dessa menina que menstrua muito cedo, acaba sendo, às vezes, que ela não atinge uma estatura tão boa.
Agora, você bloquear todo um desenvolvimento hormonal, pensando em não ter endometriose nessa menina jovem, não tem muito sentido. Então, menstruar a partir dos 8 anos, a gente considera normal. Em geral, a gente não faz nenhum tratamento para bloquear esse desenvolvimento feminino, né? Até porque esses tratamentos hormonais, eles muitas vezes levam a sintomas adversos, né? Então, quando você usa uma medicação, seja um hormônio, seja um bloqueador de eixo neuroendócrino, isso pode levar a sintoma adverso. Então, a gente tem que pesar o que é risco e o que é benefício de se usar algum tratamento para qualquer tipo de doença. Quando a endometriose pode evoluir para um câncer? Que é também uma outra grande preocupação. A gente não considera que a endometriose pode evoluir para um câncer, né? Existem tumores também de células endometriais. Então, você tem a endometriose, que é quando ela se dissemina na pelve ou em outro órgão, e você tem os tumores de células endometriais. Esse tumor, ele não vira um câncer. É que a gente, no exame de imagem, às vezes confunde um tumor benigno de um tumor maligno. Por quê? Porque no exame de imagem, principalmente, a gente não consegue fazer essa diferenciação. A gente só consegue descobrir se aquilo é um câncer ou não através da histopatologia, ou seja, tirar um pedaço, fazer uma biópsia, colocar no microscópio e olhar. Então, às vezes, não é que aquilo virou um câncer. Aquilo, num primeiro momento, no exame de imagem, não parecia um câncer. Tá. E aí você, por algum motivo, fez um acompanhamento clínico dessa mulher e teve alguma mudança na imagem. E aí, na hora que você indica a cirurgia, fala, não, realmente isso aqui é um câncer. E não porque virou, mas porque no começo você achou que isso era uma doença benigna e, na verdade, não era. Qual que é o perfil das pacientes que têm endometriose? Dá para traçar um perfil? O perfil mais comum é da mulher em idade reprodutiva mesmo, né? É uma doença que a gente diz que a endometriose é uma doença hormônio dependente. Então, você precisa estar no período reprodutivo, porque é onde você tem os seus maiores índices de hormônio feminino, principalmente o estrogênio, né? Então, mulher em período reprodutivo, a princípio, ela pode ter endometriose. E como eu já mencionei, né? São aquelas mulheres que tentam engravidar, muitas vezes não conseguem. A gente sabe dessa sequela, né, que é muito ruim para a mulher, que é a infertilidade. Então, você mexe com o sonho, às vezes, de uma mulher, né, em ter seus filhos, você mexe com a qualidade de vida, você mexe com o casamento, você mexe com o emprego dela, porque às vezes ela tem uma dor tão importante e a cólica menstrual, principalmente nos Estados Unidos, é uma causa muito comum, às vezes, de falta em trabalho, né, para o homem, às vezes fica difícil. Pô, uma cólica, ela não foi trabalhar, não. Às vezes é uma cólica incapacitante, onde a mulher vai para o hospital. Isso acontece, isso é verdadeiro, isso é factível. Quando que a endometriose pode gerar o maior temor da mulher, que é a infertilidade? A endometriose ela é uma doença que muitas vezes se espalha na pelve da mulher, né? Então, a gente tem o útero, do lado tem as trompas, em cima tem a bexiga e embaixo tem o intestino grosso, ali, o reto e o sigmoide. Então, a doença ela pode se espalhar principalmente nesse local. A infertilidade pela endometriose ela pode acontecer pela distorção da anatomia. Então, a trompa ela fica muito tortuosa, ela fica mais grudadinha, o espermatozoide não consegue adentrar essa trompa. Ou então, ela pode também acontecer por fatores imunogenéticos e inflamatórios. Então, às vezes, você pode ter tanta inflamação nessa pelve, nessa barriga da mulher, que isso também pode levar à infertilidade. Então, os fatores inflamatórios e fatores também, que a gente diz, fatores anatômicos, por destruição da anatomia ali dentro. 10% das mulheres em idade reprodutiva, isso é uma estimativa, tem endometriose no mundo. É um percentual alto? 10 a 15% das mulheres têm endometriose e a gente considera um percentual alto, sim. Principalmente porque leva à diminuição da qualidade de vida e muitas vezes à infertilidade. Então, 10% da população feminina em idade reprodutiva é muita coisa. Quando que, se a gente for pensar, por exemplo, em saúde, o que a gente sempre busca é prevenção, né? É possível prevenir a endometriose? Difícil falar em prevenção da endometriose, porque assim, por mais estudos que a gente tem, a gente ainda não tem uma causa definida para que essa doença aconteça, né? Por exemplo, se eu tenho uma menina com uma malformação no útero e que a gente descobre às vezes na adolescência que essa menina menstrua mais para dentro da barriga, isso é um fator de risco. A gente não previne, mas a gente trata de outro tipo de forma. Agora, o ideal, e a gente está cada vez mais procurando, é fazer o diagnóstico precoce. É claro que o diagnóstico não é simples, porque a cólica menstrual é uma queixa muito frequente na vida da mulher, né? E por mais que você faça alguns exames, tanto clínicos quanto exames de imagem,
A gente, às vezes, tem um exame de imagem que dá negativo, você, às vezes, não quer submeter a paciente a uma pesquisa maior, como uma videolaparoscopia, às vezes porque é muito jovem, enfim. Mas a gente está em busca, realmente, do diagnóstico precoce e do tratamento precoce para que a gente tenha mais sucesso nesse tratamento todo. O ideal, quando a gente fala desse diagnóstico precoce, pensando numa menina, o ideal é que essa mãe leve essa menina para uma consulta a partir de qual idade? Então, isso é uma pergunta bastante frequente, né? A gente orienta hoje, antigamente a gente fala, não, quando menstruar pela primeira vez, você leva ao ginecologista. O que a gente fala hoje em dia é que para que a mulher vá ao ginecologista e tente se acostumar um pouquinho mais, é que ela tenha empatia com o seu médico. Sim. Então, do mesmo jeito que uma criança vai no pediatra e depois de 5, 6, 10 anos chama de tio, vira quase que uma amiga. A gente quer que o ginecologista se torne essa pessoa. Então, você levar jovem ao ginecologista, 6, 7, 8 anos, para que você tenha uma empatia maior, muitas vezes acaba trazendo benefícios. Claro que você não vai pegar uma menina de 6, 7, 8 anos que não sente nada, você não vai submetê-la a exame físico ou algum exame de imagem, um exame laboratorial, não é isso. É só para que você tenha um contato. Quebra aquele gelo. Exatamente, porque aí quando a menina tiver algum sintoma ou tiver uma necessidade de olha, acho que não tem nenhum médico que dê mais vergonha na mulher do que eu, ginecologista. Então, se aquela criança lá de 6, 7 anos, quando está com 12, 13, já está acostumada, já foi 6 vezes naquele mesmo ginecologista, talvez ela se sinta mais à vontade para contar, né, os seus medos, as suas necessidades, às vezes de tomar um contraceptivo, de começar a sua vida sexual. Então, assim, quanto mais cedo ela for ao ginecologista, e mais uma vez, não para fazer exames, não é isso, mas para criar vínculo, melhor para essa menina. Do ponto de vista de saúde pública, como é que você avalia o suporte que a gente tem para o diagnóstico precoce para as mulheres mais carentes? Olha, infelizmente a saúde pública para este tipo de doença, ela não funciona, né? Não só aqui na Baixada Santista, mas acho que de uma forma geral no nosso país. Muitas vezes a gente até consegue ir atrás do exame de imagem, seja da ultrassonografia com preparo intestinal em alguns casos, em outros casos a ressonância nuclear magnética, mas a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente não tem, na Baixada Santista, a gente não tem nenhum centro especializado em endometriose, né? Nem das prefeituras da Baixada, nem do nosso serviço aqui do Hospital Estadual. E uma estimativa de 50 mil mulheres que têm a doença, é muita gente. Exatamente, é muita gente. Agora, tratar endometriose, diagnosticar e tratar endometriose requer verba, né? Requer dinheiro, não é barato. Você trabalha com alguns exames que têm um custo maior mesmo, como o ultrassom com preparo e às vezes a ressonância, e fatalmente essas mulheres com endometriose vão acabar muitas vezes numa videolaparoscopia. E aí não é só o custo, às vezes, do material em si, né? É pessoal capacitado, cirurgião ginecológico capacitado, às vezes a abordagem multidisciplinar. Então, tem mulher que tem endometriose no intestino, a gente precisa de um cirurgião que esteja acostumado, de um cirurgião intestinal, não, um coloproctologista, acostumado a tratar endometriose intestinal. Então, assim, é um desafio. A gente tem algumas conversas hoje, né? Eu sou diretor do Hospital do Estado, Sim. A gente tem algumas conversas com a Diretoria Regional de Saúde para tentar implantar um centro no futuro. E como é que estão essas conversas? Elas são conversas iniciais, né? Até porque a gente veio aí de eleições Sim. do governo, da presidência Sim. da República. Então, são conversas iniciais para que a gente tente fazer alguns tipos de levantamento, não só de demanda de paciente, mas de estimativa de custo, Sim, né? sim. Porque saúde, no Brasil, muitas vezes ela não é levada tão a sério, né? Eu estava vendo uma reportagem ontem que acho que o presidente do Conselho Federal de Medicina falou que no Brasil se gasta R$1.000, R$1.200 por ano com uma pessoa, quer dizer, é um valor muito baixo, né? Quando a gente Sim. fala em saúde, e saúde bem feita, né? Medicina bem feita é cara. Então, a gente precisa de verba para poder fomentar todo esse serviço, para poder não só abrir o serviço, mas dar continuidade nele. Sim. Muitas coisas no Brasil a gente monta, tem uma verba inicial, você monta o serviço, você prepara, você não contrata, tem um custeio para manter. e você não consegue a manutenção do serviço. Então, e não só o tratamento da endometriose, na Baixada Santista a gente também não tem o quê? A reprodução humana gratuita, né? Sim. Então, a gente não tem não é só a falta do diagnóstico e do tratamento da endometriose, mas também de um serviço de apoio de reprodução humana, né? O ideal, na tua opinião, que é diretor de um centro estadual, médico, clínico, o ideal é que, por exemplo, a gente tivesse na base, nas prefeituras, um especialista, um ginecologista que fosse especialista para esse diagnóstico e depois um
um lugar para encaminhamento próprio? Na minha visão é que, assim, todo ginecologista, né, que fez a sua residência médica, que fez a sua prova de especialidade, tem um título de especialista, ele está capacitado para o diagnóstico de endometriose, de qualquer afecção ginecológica, qualquer problema ginecológico, ele é um especialista em ginecologia. Então, a gente não precisa de um especialista em endometriose para fazer esse primeiro diagnóstico, tá? Então, o ginecologista, né, que trabalha lá na atenção primária, no posto de saúde, ele está habilitado a fazer o diagnóstico, do mesmo jeito que a gente no hospital de referência também está habilitado. Então, essa diferença não existe. Agora, como você necessita para o tratamento de pessoas capacitadas do ponto de vista cirúrgico, de leito, de equipe multidisciplinar, a gente, na minha visão, assim, você teria que montar isso no hospital estadual, principalmente, e que as prefeituras conseguissem fazer o diagnóstico e que encaminhassem essas mulheres a um centro de referência, claro, para o tratamento, para o acompanhamento dessas mulheres. Essas mulheres que têm endometriose, elas podem ficar incapacitadas, doutor? Incapacitadas, eu não diria, assim, de uma forma total, mas que atrapalha, que diminui a qualidade de vida, isso acontece mesmo, né? Não só pela nossa percepção, mas isso está demonstrado em diversos trabalhos científicos. Então, muitas vezes a mulher não consegue ir trabalhar, ela não consegue ter sua vida conjugal, ela fica irritada. Imagina uma mulher que às vezes sente dor 24 horas, né? E que a gente usa, claro, medicamentos, mas às vezes a gente não consegue suprimir a menstruação tão bem, ou a gente dá o medicamento, mas ela tem uma endometriose mais profunda, né? E quando a gente fala de endometriose, a gente fala de uma doença benigna, né? E o tratamento da endometriose hoje em dia, principalmente, é você retirar essa lesão. Mas às vezes a endometriose está muito profunda. Você retirar também lesões profundas, você também pode fazer com que ela tenha... Exatamente. Então, às vezes, ela está lá em cima de um nervinho, você tira esse nervinho e aí, às vezes, ela fica com uma incontinência urinária, ela perde urina. Pô, então, vale a pena tratar tanto essa endometriose, de tirar toda a lesão e ela ficar incontinente. Então, você pesa tudo risco e benefício. Agora, a endometriose, por ser uma doença crônica, que a gente diz que não tem cura, é uma doença que pode, não sei se levar à incapacitação, mas pode atrapalhar demais a vida da mulher. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente segue falando sobre endometriose hoje no Bom Dia Saúde. Não saia daí, até já. Estamos de volta e abrimos este bloco com a atualização da Operação Tritão. O ex-presidente da Codesp, José Alex Oliva, preso desde o último dia 31 de outubro, foi solto depois de pagar fiança de R$150 mil. José Alex Oliva não poderá sair de casa entre 10 da noite e 7 da manhã. O ex-presidente da autoridade portuária também não poderá deixar a cidade nem assumir funções públicas. Ele está entre os 7 presos durante a Operação Tritão, deflagrada pela Polícia Federal no último dia 31. São investigadas possíveis fraudes em contratos licitatórios da estatal. Os valores ultrapassam 37 milhões de reais. E mais notícias. O suspeito de matar um casal por causa de um Fusca em Peruíbe se entregou à polícia. O caso chocou a classe dos advogados. O pedreiro Antônio Silva, de 61 anos, estava foragido desde 4 de novembro. Ele confessou a autoria do crime. Marlene Reis, de 68 anos, e o marido Márcio Reis, de 46, foram mortos na véspera em uma chácara na área rural de Peruíbe. A polícia acredita que o crime tenha sido cometido por vingança depois que o homem perdeu um processo por danos morais. Na última sexta-feira, uma missa em memória das vítimas foi realizada em Santos. O advogado da família explicou o caso. A vingança, pelo fato dele ter tido uma condenação para devolver um veículo e ressarcir a R$2 mil a condenação indenizatória, né? A cunho de todo o prejuízo que a família havia experimentado. Ela era a advogada que patrocinava o caso, né? E isso que motivou a vingança. 30 dias atrás, ela havia relatado que havia sofrido uma ameaça direta dele, com dados, assim, com riqueza de detalhes, fazendo constar que ele daria um tiro na cara dela. Exatamente 30 dias depois, ele cumpre essa ameaça. Por causa de R$2 mil. Ele acabou com 2 vidas, na verdade 3, porque agora vai ficar preso. O Fusca foi comprado de uma das filhas da advogada. O pedreiro não transferiu o veículo para o nome dele, o que motivou a ação de danos morais.
E voltamos com o nosso convidado. Hoje é dia de Bom Dia Saúde e falamos sobre endometriose. Está aqui comigo o médico ginecologista Roberto César Nogueira Júnior. Você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para o nosso convidado pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Doutor Roberto, sendo uma doença crônica, a endometriose não tem cura? Não, a gente não considera que a endometriose tenha cura, como você mesmo disse, uma doença crônica, e que a gente tenta fazer o manejo dessa doença crônica, seja através de medicamentos, ou medicamentos que fazem com que a mulher não menstrue, ou medicamentos que sejam de alto poder analgésico, né? Ou seja, remédios para tirar a dor dessa mulher. Mas cura hoje a gente não consegue falar, não. A gente tenta falar em controle da doença para minimizar essa diminuição da qualidade de vida. Nós falávamos aqui no intervalo, eu te fiz uma pergunta, se tirar o útero resolveria o problema da endometriose, por exemplo? Resolver muitas vezes não resolve, né? Então, tirar o útero muitas vezes não é o tratamento. A gente tira as lesões, quando a gente opera uma paciente, faz uma cirurgia, a gente tenta tirar totalmente essa lesão da endometriose. É que muitas vezes essa dor também que a mulher tem, e quando às vezes tira o útero, é porque ela pode ter uma outra doença associada, né? Que é a adenomiose. É uma irmã lá da endometriose, mas a adenomiose é uma doença que dá no útero. Então, assim, a gente tirando o útero, a gente, claro, trata essa adenomiose, a gente diminui muitas vezes esse fluxo menstrual retrógrado, né? Esse fluxo menstrual que deveria escoar pela vagina e ela volta para o abdômen. Mas assim, a gente tira o útero só em alguns casos mesmo, casos selecionados, mas não é uma cirurgia que, não, vamos tirar o útero de todas as mulheres com endometriose porque elas ficarão curadas. Não, não funciona dessa forma. A mulher que tem endometriose, a gente falou da infertilidade, mas ela pode conseguir engravidar? Então, algumas mulheres, claro, com endometriose, elas engravidam, né? Você ter endometriose também não é sinônimo de que você não vai ter filhos. Não é isso. A gente sabe que 30%, 40% das mulheres com endometriose ou com infertilidade têm endometriose, tá? Agora, é porque assim, depende de onde a endometriose está, né? Então, se ela pegou as trompas, se ela fez com que as trompas fiquem mais tortuosas, e também depende um pouco do grau de profundidade, dos sintomas, quer dizer, então ter endometriose nem sempre tem infertilidade, mas uma das principais sequelas é a infertilidade. Uma mulher que tem endometriose e consegue engravidar, ela precisa de algum cuidado especial durante a gravidez ou não? O pré-natal, por exemplo, segue os mesmos protocolos? Em geral, o pré-natal ele segue o mesmo protocolo. A endometriose não torna essa gravidez em gravidez de alto risco, né? A mulher consegue engravidar. A gente até brinca, né? Não, quando a mulher engravidou, ela está tratando a sua endometriose porque ela está sem menstruar. Então, se ela tinha uma cólica menstrual, hoje ela está grávida, ela não menstrua, então essa cólica não existe. Claro que quando a gente fala durante a gravidez, a gente tem que falar do parto também. Claro. Então, se for uma mulher que tem uma endometriose maior, que tinha muitas aderências abdominais dentro da barriga, estava tudo grudado, uma hora de uma cesárea pode ser um pouquinho mais perigoso por ter outras estruturas grudadas ali ao útero. Mas isso não faz com que o pré-natal mude. Então, você não torna aquela gravidez de risco habitual em gravidez de alto risco por causa do passado de endometriose. Quando a gente fala o senhor falou que são células que vão aderindo a outros tecidos, a outros órgãos. O que é endometriose intestinal? Então, endometriose intestinal é quando ela acomete o intestino. Pela própria anatomia da barriga da mulher, da pelve, a gente sabe que quem está muito próximo ali dos ovários e do útero é o intestino grosso, o reto e o sigmoide. Então, muitas vezes a mulher tem implantes de endometriose em cima do intestino. O que pode acontecer com quem tem essa endometriose intestinal? Se ela está só por cima ali do intestino, ela pode dar uma dificuldade maior em evacuar, pode ter dor para evacuar. Se essa endometriose ela invade mais o intestino, ela pode ter um sangramento ou evacuar. Então, a endometriose intestinal nada mais é do que a presença dessas células endometriais em alguma porção do intestino. Estatisticamente, a porção que mais é acometida é o reto e o sigmoide. Então, se a gente faz esse diagnóstico, seja por exame de imagem ou na hora da videolaparoscopia, a gente tem que tirar essa lesão intestinal. E como é que é esse tratamento? Como é que você faz a retirada? É cirúrgica só? É cirúrgica, você tira essa lesão
E às vezes você precisa tirar uma parte do intestino, né? Tá. Claro que hoje em dia a medicina evoluiu bastante, né? A gente consegue fazer todo esse tratamento multidisciplinar, porque a gente prepara o intestino, a gente mexe no intestino, mas o cirurgião coloproctologista, ele entra junto nesses procedimentos, né? Porque às vezes você precisa grampear o intestino, você precisa tirar um pedaço do intestino e fazer com que ele já se ligue ao outro diretamente. Para não usar aquela bolsinha. Para não usar a bolsinha aí que todo mundo conhece e que é tão temida. Então, claro, vai depender de diversos fatores para o coloproctologista, para o cirurgião intestinal decidir se vai fazer esse grampeamento e vai fazer essa junção, essa anastomose do intestino para não precisar usar a bolsinha, ou se for uma lesão muito grande, enfim, dependendo da altura dessa lesão, se está muito baixa, se está muito alta, ele tem algumas situações que ele pode achar melhor usar a bolsa. Não é tão comum hoje em dia, a medicina evoluiu, como eu já falei, a gente consegue operar essas lesões intestinais, faz a anastomose do intestino e ela vai para casa evacuando, enfim. Operar da endometriose significa que a doença não vai voltar? Não significa que a doença não vai voltar, porque, como eu falei, não tem cura, né? Então, se fosse uma doença curável, a gente operaria essa mulher e ela ficaria sem nenhum outro sintoma. A gente opera, a gente tira essas lesões endometrióticas, né? E aí isso é importante porque antigamente se queimava só a lesão, hoje a gente sabe que só a fulguração dessas lesões, elas não são suficientes para o tratamento, você precisa ressecar toda essa lesão, né? E como eu falei, às vezes a endometriose profunda, você tem também efeitos adversos dessas cirurgias que tiram muitos tecidos, né? Então não tem cura, mas muitas vezes você melhora a sintomatologia da paciente com essas cirurgias. A gente falou no primeiro bloco a respeito da falta de uma rede de atendimento pública para mulheres mais carentes. O diagnóstico tardio da doença, uma mulher que, por exemplo, procure o sistema público de saúde, seja diagnosticada com endometriose e não consiga tratar, o que pode acontecer com ela? O que mais acontece com essa mulher que demora para o tratamento da doença é que muitas vezes, claro, ela vai sofrer um período maior com sintomas, seja com a cólica menstrual, com a dor para ter relação sexual, se for endometriose intestinal, com sintomas intestinais. Então, ela sofre mais, ela vai ficar mais tempo com essa doença agudizada. E, claro, que a gente, quando falar em fertilidade, a gente também tem um fator principal, que é a idade dessa mulher. Então, se ela começa a ter sintomas aos 25, 30 anos, demora 5, 6, 7, 8 anos para fazer um diagnóstico, fazer um tratamento, e aí depois, aos 40, 45, ela vai fazer um tratamento para engravidar, mesmo fazendo um tratamento de reprodução humana, principalmente uma fertilização in vitro, quer dizer, a gente não fala em estatísticas tão altas de sucesso de reprodução humana. Uma mulher de 40 anos vai ter lá seus 30% de chance de engravidar com uma FIV. Né? Então, você fazer uma fertilização in vitro não é sinônimo de que você vai engravidar e vai ter a manutenção da gravidez e ter seu filho. Então, a gente também, quando fala em diagnóstico tardio, a gente fala em um tratamento mais tardio também desse processo de gravidez. Né? Quando a gente fala de reprodução humana, a endometriose e a reprodução humana, elas precisam, na sua opinião, andar de mãos dadas, assim, serem parceiras? Quando a gente fala que elas são especialistas diferentes que tratam reprodução, que fazem reprodução humana e que tratam endometriose, mas também não adianta você ter só um serviço de endometriose e aquela mulher que quer engravidar, você não tem para onde encaminhar. Então, no serviço privado, né, seja pela parte dos convênios ou do particular mesmo, você acaba tratando essas mulheres com endometriose, se elas não conseguem engravidar de forma natural, você faz o tratamento de reprodução humana, mas elas não precisam ser especialidades irmãs, mas elas precisam andar de mãos dadas para você, claro, para você fazer um tratamento integral da mulher, né? Não adianta você tirar a dor, mas se ela sonha em ser mãe, você não consegue realizar esse desejo dela. Homem pode ter endometriose? Existem relatos na literatura, eles não são comuns, a gente estava comentando aqui, existe casos de endometriose em homem, existe na própria mulher endometriose no pulmão, no cérebro, quer dizer, a gente não sabe por que a mulher tem, ou por que uma pessoa tem endometriose. E quais seriam, claro que a gente sabe que na pelve é o lugar mais comum, mas você pode ter endometriose espalhada por diversos lugares do corpo e a gente não sabe o motivo. A gente falou aqui um pouquinho da laparoscopia, falou um pouquinho de alguns tratamentos, de alguns exames de diagnóstico. Qual é o protocolo quando uma mulher é diagnosticada com endometriose? O que ela deve fazer quando ela chega no médico, passa o relato das dores, enfim? Qual é o tratamento correto que deve ser seguido? Então, vamos lá. Primeiro, que normalmente essa paciente tem sintomas, ela tem queixas, né? Então, os principais sintomas quando ela vai ao ginecologista são a cólica menstrual progressiva, né?
a dor para ter relação sexual muitas vezes, dependendo da localização dessas células endometriais aí fora do útero, a dificuldade em evacuar, enfim, ela tem sinais e sintomas. A gente examina essa mulher, o exame de toque é fundamental nesses casos, né? Hoje em dia se discute muito do exame de toque de rotina, né? Então a mulher que não sente nada vai lá no ginecologista e ganha lá de presente um exame de toque, isso é discutível, mas na presença de sintoma isso deve ser feito mesmo, né? É um exame físico, você não pode não fazer esse tipo de exame físico. E aí você pode lançar mão de exames de imagem. Os dois principais exames de imagem são a ultrassonografia transvaginal pélvica com preparo intestinal, que você consegue limpar esse intestino e com o transdutor do ultrassom você tem uma visualização melhor dessa pelve, e a ressonância nuclear magnética com contraste. Então, se você tem uma paciente sintomática, você examina, você pede os exames de imagem e aí você tem alguma lesão, você acaba, na maior parte das vezes, submetendo essa mulher a uma cirurgia. Agora, por mais que a gente saiba da acurácia do exame de imagem, ou seja, a gente sabe que o exame de imagem faz bastante diagnóstico, né? Vê bastante lesão, você muitas vezes tem aquela mulher que sente tudo isso, faz o exame de imagem e não aparece. Essa mulher, às vezes, a gente acaba conversando mais com ela, tenta fazer o manejo da dor, mas se for uma mulher que é muito sintomática, apesar dos exames de imagem não mostrarem nenhuma lesão, muitas vezes ela acaba sendo submetida a uma videolaparoscopia também. Toda mulher com endometriose vai fatalmente acabar sendo operada, passando por um procedimento cirúrgico, ou não? A doença, apesar de crônica, em alguns casos ela é controlável? Muitas vezes ela acaba sendo submetida à cirurgia, mas não é um procedimento que a gente fala que é obrigatório, ou seja, você ter endometriose é igual a fazer cirurgia. Vai depender muito da idade da mulher, do desejo reprodutivo, do quanto essa sintomatologia atrapalha a vida da mulher, porque assim, quando a gente retira as lesões endometrióticas pela cirurgia, a gente melhora, claro, a sintomatologia. Mas hoje em dia você também tem meios de fazer com que ela tenha menos sintoma através de algumas medicações. Então, nem sempre ela vai ser submetida à cirurgia. Ela pode ou não, e aí quem vai avaliar a necessidade ou não da cirurgia realmente é o médico ginecologista. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente segue com o nosso Bom Dia Saúde com o tema endometriose. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do programa. E já que estamos falando hoje de saúde, vamos reforçar um alerta. Praticar exercícios físicos faz parte, sim, de um protocolo de recomendações médicas para ter uma vida saudável. Mas a atividade física sem orientação de profissionais capacitados pode causar sérios danos à saúde, principalmente para quem exagera. Rafael podia ser considerado um esportista. Nadava, corria, surfava e ainda arranjava tempo para musculação. Sempre por conta própria. Autonomia que custou caro. Há 7 anos, sofreu uma grave lesão e quase perdeu o movimento das pernas. Segundo o médico, por causa da falta de acompanhamento profissional. Eu acumulou todos os exercícios e ainda eu trabalhava carregando peso nessa época. E um momento que eu descuidei, nem prestava muita atenção nos movimentos que eu fazia com a minha coluna, eu acabei fazendo uma torção da coluna e aí nessa hora estourou, depois fiquei sabendo que estourou um disco que fica entre as vértebras. Desde então, o analista de sistemas precisou fazer RPG e pilates para se livrar das dores e voltar a praticar esportes. A educadora física que acompanha o Rafael alerta sobre a importância de praticar exercícios com a ajuda de um profissional. Qualquer atividade bem orientada é boa para o corpo. E quanto antes você começar, melhor. Porque você vai, assim, seu corpo, se você esperar 30, 40 anos, vai ser mais difícil. Então, procure orientação desde cedo. Você vê, ele era jovem, podia ter pego essa orientação e não acontecido isso. Então, ele é um ótimo exemplo. Nós saímos do estúdio de Pilates e viemos para a areia da Praia de Santos, onde as aulas de treinamento funcional têm ganhado cada vez mais adeptos. Essa turma aqui é nova. São 12 alunos que começaram a praticar atividades físicas há apenas um mês. Todos são acompanhados por 2 profissionais, para que ninguém faça o exercício de maneira errada e não corra risco de sofrer lesões. Aqui a gente faz a avaliação física completa. Isso a gente sabe se o aluno tem algum problema articular, consegue ver o percentual de gordura, taxa metabólica, postural, né? Faz a avaliação toda postural, como a pisada dele. Então aqui ele não lesiona. Eu percebo a diferença, até para mim mesma, como
como pessoa que treinava antigamente antes de estudar, eu vejo a importância, a diferença quando tem alguém mesmo auxiliando, alguém que entenda. Por isso também que eu já estou na profissão e estou amando. De fato, todo exercício físico deve ser acompanhado antes de um check-up na sua saúde, depois de orientações de profissionais qualificados. Agora, notícias sobre mobilidade na região. A licitação para as obras do segundo trecho do veículo leve sobre trilhos, o VLT, foi reaberta pela MTU. Depois de questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado, que suspendeu o certame em agosto, foi reaberta pela empresa Metropolitana de Transportes Urbanos a licitação para a segunda fase das obras do VLT na Baixada Santista. Um trecho de 8 quilômetros de extensão e 14 estações. Segundo a MTU, o investimento previsto é de 280 milhões de reais e o tempo de execução é estimado em 30 meses. O VLT é uma das principais ferramentas para que a gente possa garantir a mobilidade na nossa região e, com isso, fazer com que, por exemplo, áreas como o centro da cidade de Santos possa ser revitalizado. Esse é um projeto fundamental não só para Santos, como para a região todinha da Baixada Santista. E voltamos com o nosso convidado. Hoje é dia de Bom Dia Saúde e falamos sobre endometriose. Está aqui comigo o médico ginecologista Roberto César Nogueira Júnior. Você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu quero aqui agradecer a audiência aqui no nosso Facebook do Claudionor Carmo, do Vitor Vitório, do Marcelo Prado. O Claudionor Carmo, inclusive, diz, doutor, que o Sistema Único de Saúde ainda não disponibiliza este tipo de tratamento. Porém, a sociedade mais acometida da doença poderá, por intermédio das UBSs, UPAs em gerais, Santas Casas de Misericórdias e hospitais públicos, solicitarem agendamentos de consulta com bastante antecedência, focando na prevenção. O problema é aquilo que a gente já falou, ter o diagnóstico e não ter o local para tratamento, ainda na nossa região, né? É isso mesmo, né? Acho que a gente tem essa dificuldade não só na Baixada Santista, mas no país como um todo, né? Mesmo a cidade de São Paulo, né, uma capital das mais importantes do mundo, a gente sabe que os centros de referência, mesmo na capital, públicos, eles não são tão eficazes assim. Então, a gente carece de um movimento maior, né? A gente sabe que está acontecendo esses movimentos, principalmente os movimentos populares, de mulheres que têm endometriose e que muitas vezes não conseguem o seu tratamento. Então, a gente sabe dessa mobilização e acho que ela é importante até para que se pressione, né, o poder público, seja a parte dos vereadores na cidade, ou seja, os deputados estaduais, como o Estado de São Paulo, e até os deputados federais, no que diz respeito a verbas, né? Essas Porque se a gente para pensar que são de 10% a 15% no mundo, a gente está falando de muitas mulheres. Exatamente, né? Esses dias aqui em Santos, até acho que teve eu estava agora de férias, voltei, enfim. Teve uma audiência pública. Existem algumas pessoas que militam no tratamento da endometriose na Baixada Santista, né? Uma delas é meu amigo, meu parceiro, o Fábio Ramaggio, o Guilherme Caran. O Guilherme até teve aí em alguma audiência pública com a vereadora também participando, a Audrey Clays, né? Enfim, a gente está tentando uma mobilização maior para que o poder público veja a necessidade de se instituir na Baixada Santista um centro de referência para tratamento dessas mulheres, né? O benefício, não, porque assim, quando o médico vai falar sobre algum tipo de centro, todo mundo acha que a gente quer ganhar alguma coisa com isso. Na verdade, não, a gente quer tratar essa paciente... As 50 mil mulheres que existem na Baixada Santista e que sofrem com a endometriose, que é uma doença horrível. Por tudo que a gente falou aqui ao longo de uma hora, a gente percebe que é uma doença que gera muitos transtornos para a mulher. Exatamente, é uma doença que muitas vezes causa uma dor incapacitante, uma dor, né, que impede a mulher de ter as suas atividades do cotidiano, que mexe muitas vezes com o seu sonho de gravidez e que a gente às vezes tenha lá uma imagem, numa ressonância, enfim, num ultrassom com preparo, mas a videolaparoscopia para o tratamento de endometriose, a gente acaba não tendo no sistema público de saúde da Baixada Santista. A laparoscopia é o procedimento cirúrgico hoje mais utilizado, mais realizado. A gente chama de procedimento padrão ouro, né? Então, aquilo que de melhor a gente pode oferecer para a paciente é uma cirurgia videolaparoscópica, porque é uma cirurgia minimamente invasiva, onde a gente usa uma câmera com um poder de aumento, então você consegue olhar melhor a barriga, a pelve dessa mulher, e com esses instrumentos mais modernos, esse material mais moderno, a gente consegue tirar
essas lesões e prevenir os tecidos saudáveis. Então, porque a gente também não quer tirar tudo da mulher, Sim, né? sim. Como eu falei, você tirar coisa demais pode trazer malefício para essa mulher. Então, a videolaparoscopia é o tratamento padrão ouro. E assim, quando a gente fala em centro de referência, não é só a parte do médico, do ginecologista, às vezes do urologista, do coloproctologista, que é o cirurgião de intestino, mas do material, né? Você precisa de aparelhos de laparoscopia, muitas vezes de materiais descartáveis, né? Que no Brasil são materiais mais caros, né? E, enfim, então a gente precisa de um investimento na saúde pública e acho que não só na ginecologia, na endometriose, mas como um todo, Como né? um todo. Se o SUS funcionasse da forma com que ele foi proposto, seria maravilhoso, né? O SUS, na minha visão, ele é muito bonito no papel, mas em termos de resolutividade, a gente sabe que ainda falta muito, né? Seja no município, seja no nosso hospital do estado, a gente trabalha pra caramba no hospital do estado, a gente trata os nossos pacientes da melhor forma possível, mas tudo tem um limite, né? O uso de células-tronco para o tratamento da endometriose, como é que você avalia essa possibilidade? A gente está próximo, de repente, de uma nova saída? Hoje, a célula-tronco não é um tratamento para endometriose. A gente sabe, há 10, 15 anos começou a se falar muito de célula-tronco, todo mundo guardando, ia lá ter seu parto e guardava a célula-tronco, mas por mais que se guarde um número grande de células-tronco, a gente sabe que esse número muitas vezes não é adequado para tratar um adulto, né? Então, acho que, em geral, essa parte da medicina ainda precisa evoluir para a gente falar num tratamento mais adequado de célula-tronco. Você tem vários tratamentos experimentais, várias pesquisas clínicas com célula-tronco, mas a gente ainda não pode falar em endometriose e tratamento com célula-tronco. Até porque a endometriose acomete mulher em idade reprodutiva, então é a mulher mais velha. Exatamente, né? E que tem um peso corpóreo maior. Então você precisaria de mais células. Doutor Roberto, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por esclarecer de maneira tão clara essa doença que é tão séria e que precisa, de fato, ter um olhar mais carinhoso, especialmente do poder público, porque não dá para imaginar que 50 mil mulheres na nossa região sofram com o problema e não encontrem tratamento. Com certeza, Natália. Eu agradecer o seu convite, aí eu fico à disposição. Lembrar que você tem na Baixada Santista diversos profissionais que são capazes de realizar esse tipo de cirurgia, enfim. E estamos à disposição do poder público também para essas conversas, né? Agora a gente vai tentar aqui no Hospital do Estado e com a DRS fazer um plano aí de ação para tentar viabilizar um futuro centro de referência, mas a gente fica nessa expectativa ainda. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos ao vivo na quarta-feira que vem. Vamos todos por aqui descansar. Mas vocês não vão ficar sem informação. Vão poder rever os programas que trataram da Procuradoria-Geral de Santos, de projetos para a cidade de Cubatão, saúde e parcerias com a iniciativa privada, política e os planos da nova presidência da Câmara de Vereadores de Santos e, claro, turismo, as opções de pacotes para fim de ano e os planos da Secretaria de Turismo do Guarujá para a temporada de verão. Voltamos a nos encontrar ao vivo daqui uma semana. Afinal, são 2 feriados de uma vez só. Bom feriado, bom descanso. Tchau.